Paulo aos Gálatas, que Jesus nasceu de uma mulher. Jesus não nasceu de um útero artificial. Jesus não nasceu de experimento científico. Jesus nasceu do modo mais natural, do modo que é a vontade de Deus, da união entre um homem e uma mulher. Mas o que nós ouvimos hoje na nossa sociedade? Ouvimos que devemos ter na nossa carteira de identidade não mais o nome filiação. Devemos não ter mais na nossa certidão de nascimento mais a palavra mãe ou pai. Por quê? Porque ofende aqueles que não nasceram de modo natural, mas quiseram exatamente fazer de modo contrário à vontade de Deus. E poderíamos até olhar a continuidade da leitura. Nasceu segundo a lei. Não nasceram segundo a lei de Deus. Nasceram segundo a vontade pessoal. Então hoje, ao celebrarmos esta Eucaristia, queridos irmãos, nós queremos também levantar uma voz contra uma sociedade que oprime o papel da mãe e do pai. Porque foi no papel de mãe, de Nossa Senhora, que nos veio a salvação. Então uma criança não vai crescer na sua integridade num lar onde tenham dois pais que queiram desempenhar papel de mãe. Ela não vai ser uma pessoa integrada. Não é preciso muito esforço para compreendermos isso. Mas infelizmente, nós temos medo de ofender as pessoas. Temos medo de dizer a verdade. Temos medo de ofender aqueles que pensam diferente de nós. E preferimos muitas vezes aceitar goela abaixo aquilo que nos impõe. Não devemos aceitar de goela abaixo aquilo que nos impõe. Devemos mostrar da maneira correta como deve ser vivida a vida desejada por Deus. Cada um de nós somos queridos por Deus. Cada um de nós foi desejado, planejado, esperado por Deus para que pudesse viver a sua vida na melhor integridade, na melhor dignidade possível. Se hoje isso não acontece, é porque, infelizmente, os verdadeiros valores, que são aqueles impressos em nós pela vontade, impressos em nós pela lei de Deus, impressos em nós pelo caráter que nos foi dado como herdeiros, como filhos adotivos de Deus, está sendo destruído por uma cultura de morte. Está sendo destruído profundamente por pessoas que não valorizam esta dignidade. Jesus poderia ter nascido de diversas maneiras. Ele poderia ter descido do céu, vindo até nós, mas ele quis assumir a nossa natureza. Nascer de uma mulher é assumir a nossa natureza. Nascer numa família é dizer o quanto é saudável, agradável aos olhos de Deus esta instituição. Mas para muitos não parece ser essa uma verdade. Para muitos a realidade da família parece ser apenas mais um arranjo dos arranjos que muitos tentam fazer. Hoje nós ouvimos as pessoas dizerem que duas pessoas do mesmo sexo são família. Não são família aos olhos de Deus. Não são família aos olhos da própria igreja. São arranjos relacionais, mas não são família. Família esperada e desejada por Deus é a família nuclear, da qual, graças a Deus, muitos de nós nascemos. E com suas fragilidades, nos ensinaram o caminho do bem, nos ensinaram o caminho da verdade, nos ensinaram o caminho da justiça. Nos ensinaram que o importante é, cada vez mais, termos a capacidade de nos amarmos, de nos respeitarmos. Devemos sim ter o respeito às pessoas que pensam diferente de nós, mas não aceitarmos isso como verdade. Isso não é verdade. A única família esperada e desejada por Deus é essa família nuclear, onde pai, onde mãe tem a sua responsabilidade, onde pai e mãe, assumindo a sua responsabilidade nessa paternidade, maternidade responsáveis,
ajudam os seus filhos a caminharem segundo a vontade de Deus, ajudam os seus filhos a serem cada vez mais instrumentos desta presença amorosa de Deus no meio do mundo. Hoje, ao ouvirmos a palavra de Deus, nascido de uma mulher, sob a lei, e ao olharmos esta nossa humanidade tão distante da vontade de Deus, olharmos esta humanidade que foi desejada pelo Cristo em assumir, porque Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa vida, Ele assumiu a nossa caminhada, Ele quis estar no meio de nós, quis se aventurar, viver a nossa vida. Esta mesma humanidade salva, santificada, querida, amada por Deus, está sendo cada vez mais desprezada e humilhada pelo pecado, humilhada pelo mal, humilhado por essa cultura de morte. Qual é o nosso papel, então, dentro desta realidade? O nosso papel, queridos irmãos, é não abrirmos mão daquilo que é nosso. Não abrirmos mão daquilo que a nós é dado como herança. Somos os herdeiros desta promessa de Deus. Somos os herdeiros desta cultura de vida e não de morte. Por isso nossa voz, por isso nosso clamor tem que ser sempre em favor da vida e a vida na sua dignidade. Por isso nós, enquanto igreja, não podemos abrir mão desta nossa verdade. Somos contra todo tipo de violência ao inocente, ao aborto, ao uso de células-tronco embrionais. Somos contra a eutanásia, somos contra tudo aquilo que fere a vida humana. Como somos contra aqueles que tentam esfacelar a família, transformando ela apenas numa realidade de passado. Eu não sou uma realidade de passado. Eu sou uma realidade de vida e de futuro. E eu agradeço a Deus, como muitos de nós também hoje podemos agradecer a Deus, porque nascemos dentro de um lar cristão, de um lar que não se humilha, um lar que não se rebaixa diante de uma cultura de gênero, um lar que quer cada vez mais ser expressão da vontade de Deus. Eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, e eu quero ter o nome do meu pai, o nome da minha mãe, na minha certidão, na minha identidade. Porque essa é a minha identidade. Eu não nasci de um experimento científico. Eu não nasci da vontade de um produto. Eu não sou produto dos meus pais. Não, eu sou dom de Deus. Quando se tenta transformar os filhos em produtos, quando se tenta produzir filhos para realizar apenas o sonho da maternidade, isso não é vontade de Deus. A esterilidade, queridos irmãos, não é uma maldição de Deus. A esterilidade pode ser vista assim, como um dom maior. Por isso, eu me reverencio diante daqueles pais e mães que têm a coragem de adotar, que têm coragem de acolher como filhos seus aqueles que foram desprezados pelos seus verdadeiros pais. Eu reverencio aqueles que não se deixam dominar por essa cultura do experimento pelo experimento, mas olham a sua esterilidade como uma graça até mesmo de serem paternos e maternos daqueles que foram até mesmo desprezados. Então a você que me ouve, a você que teve a coragem de adotar uma criança, eu digo muito obrigado, porque você realmente entendeu o que é ser pai, o que é ser mãe. Você entendeu o que é realmente a dignidade do que é um pai e uma mãe na vida de uma criança. É verdade também que temos na nossa sociedade pais e mães que não são exemplos de pai como São José, de mãe como Nossa Senhora. Mas não é porque nós não temos
os melhores exemplos de pai e mãe, que eles sejam desprezados, descartados, humilhados, não sejam reconhecidos mais como pais e mães. Porque muitas escolas hoje não querem mais celebrar o Dia dos Pais, porque tem crianças que não têm pais. Ou não querem mais celebrar o Dia das Mães, porque tem crianças que não têm mais mães, mas 2 pais, 2 mães. Olha a que ponto nós chegamos. E muitos de nós queremos que os nossos filhos cresçam olhando isso como uma naturalidade. Isso não é natural. Isso não é aquilo que espera e deseja o coração de Deus. O que Deus espera do coração dos homens é que sejam semelhantes ao de Nossa Senhora. Eu aceito o teu projeto. Eu tinha o meu projeto de viver com José, mas eu aceito o teu. Eu renuncio o meu para fazer o teu. Eu aceito ser aquela que vai ser a mãe do Salvador. Eu tinha outros projetos, mas eu aceito o teu. Eu tinha projetos de ser um pai, de ter uma outra vida, mas eu aceito o teu projeto em favor do meu. Isso é experimentar a grandeza da paternidade, a grandeza da maternidade. E ao celebrarmos hoje a nossa mãe, porque com toda a caridade aos nossos irmãos protestantes, nós não somos órfãos, nós não somos abandonados. Nós temos uma mãe, e uma mãe que intercede por nós, uma mãe que se preocupa conosco, uma mãe que zela por nós, uma mãe que se interessa por nós, uma mãe que constantemente estende sobre nós sua mão, estende sobre nós seu coração, para nos oferecer carinho, acolhida e afeto. Mesmo se não tivemos isso dos nossos pais e mães maternos, terrenos, nós encontramos isso no coração de Nossa Senhora. Somos amados por ela, somos queridos por ela. E eu quero encerrar esta minha homilia agradecendo a minha mãe, agradecendo aos meus pais. Mesmo com todas as dificuldades, me educaram no caminho de Deus. Eu estendo também em você esse convite de agradecer agora a Deus pelos seus pais, por mais frágeis, por mais pequenos que eles sejam, mas foram os instrumentos de Deus para a sua vida, sua dignidade. Muitos já não estão no meio de nós, já estão no caminho, na presença de Deus. Deus acolha esses que já estão no seu reino. E conceda a cada um de nós, e especialmente a esta geração que está sendo profundamente machucada por essa mudança cultural de gênero, que não percam a sua verdadeira identidade. Não deixe que roubem a sua identidade. Não deixe que roubem a dignidade de você nascer num lar cristão. Nascer num lar onde você tem verdadeiramente a figura materna e paterna como sinal da graça de Deus, como Nossa Senhora foi sinal para nós. E hoje somos, graças a ela, filhos adotivos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que todos recebam a bênção, a proteção, a graça materna de Nossa Senhora da Penha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.